entramos então no capítulo da organização territorial, que é a parte do zoneamento propriamente dito. Nosso zoneamento funciona dessa forma. Assim, nós temos então, a cidade é dividida por grandes zonas, que são essa mancha laranja, vocês estão vendo que são macrozonas ou zonas especiais, cada uma tem um nome, e aí, em cima dela, às vezes sobressaem-se alguns setores, que são esses trechos pontilhados, que vocês estão vendo ali, o setor X, que é uma área que às vezes atravessa 2 ou 3 macrozonas, mas só por conta daquilo é um índice urbanístico, é uma diretriz que se muda. Uma só diretriz, o resto continua tudo igual. É um setor especial, é uma regra de exceção que tem ali, né? E o corredor é a mesma coisa, é uma regra de exceção que tem naquela mancha, porque tem uma condição diferenciada em relação às outras vias. Então eu tenho ali um imóvel que está a bolinha azul ali, ele segue o índice urbanístico. A bolinha vermelha, ele segue as diretrizes da macrozona laranja, mas de repente ele pode ter uma característica especial ali. A bolinha amarela pode ter outra característica. Esse é o nosso macrozoneamento atual. Então, a cidade de Peruíbe está inteira, o macrozoneamento está montado aqui em cima de uma foto do Google Earth. E esse macrozoneamento, aqui o que está em verde aqui são unidades de conservação, de proteção integral, verde escuro. O que está nesse verde claro é uma macrozona rural. O que está nesse verde mais clarinho aqui, quase um amarelo é a zona de onde é hoje a terra indígena Piaçaguera. E a nossa mancha urbana concentrada nesse trecho central, com essas zonas laranja, amarelo claro, vermelho e azul. O que aconteceu nesses últimos anos? Houve uma transformação da Estação Ecológica Juré Taitis em mosaico. Houve uma grande redistribuição dos limites ali dentro da unidade. Mas ela continuou a ser uma unidade de conservação. Houve aprovação do zoneamento ecológico da Baixada Santista, um zoneamento feito a nível regional, como foi falado, objeto de 20 anos de discussão. Começa em Peruíbe e vai até Bertioga. E assim, a nossa lei, quando foi construída, já tinha um contato e uma orientação para manter a compatibilidade. Porque se a gente não mantém compatibilidade das leis, a lei municipal pode, mas na hora que bate na CETESB, o empreendimento não pode. Então, é recomendável que esses perímetros sejam compatíveis. Porém, como a nossa lei foi aprovada em 2007 e o zoneamento foi feito só em 2013, houve atualizações, houve mudanças de perímetro, houve situações novas que aconteceram em 2013 que em 2007 ainda não tinham acontecido. Então, agora é a hora de a gente pegar e fazer essas pequenas adequações de perímetro. Houve a homologação da terra indígena Piaçaguera e houve também uma política nacional de prevenção e defesa civil, que é a PNPDEC, que existe uma necessidade de apontamento de áreas sujeitas a escorregamentos e inundações. Isso é condição para a gente poder mexer também nessas questões de zoneamento. Isso aqui é o comparativo entre o plano diretor atual, o gráfico à esquerda, e o zoneamento ecológico econômico à direita. Percebam que os produtos são muito parecidos, exceto ali a região central, que no caso do gráfico, da imagem à direita, para o Estado não interessa detalhar políticas urbanas, é só uma questão de uso. Então, para eles, aquilo é tudo unificado em 2 grandes manchas, mas para nós, ele é mais fragmentado, né? Percebam que existem poucas diferenças entre os gráficos, mas elas existem. Então, assim, o que outras ações... Aí a gente detalha já no próximo slide, a gente já vai chegar nessas diferenças. Outras ações que foram feitas na região, no período. Houve regularização de loteamentos na macrozona de adequação, uma série de TACs com o Ministério Público, envolvendo Manacá dos Itatins, Jardim Europa, Garça Vermelha. Houve a chegada do esgoto nas macrozonas turísticas de sol e praia, na macrozona de recuperação urbana e em trechos da macrozona de expansão urbana. Houve criação de setores de interesse industrial e das EIs. Houve algumas manifestações de que, na verdade, algumas coisas não estavam... Havia citação dessa macrozona, de alguns setores, mas eles não estavam incluídos. Eles não foram incluídos porque eles já tinham sido criados numa outra lei, né? Podemos até revisar isso, mas nesse momento não foi proposta a incorporação desses setores na lei nova. Houve um ressurgimento no mercado imobiliário vertical na zona do centro, nesses últimos 10 anos,
E esse mesmo mercado não se presenciou na macrozona turística da praia e na macrozona de expansão urbana. Há um outro fator, uma outra diretriz que a gente precisa começar a pensar, que faz parte da política de adaptação às mudanças climáticas. Isso temos compromissos em vários órgãos e o clima está mudando rapidamente, estamos tendo eventos de ressaca com uma frequência muito maior. Nós precisamos, inclusive, na nossa zona turística, que é o setor de interesse turístico aí, que é a zona Padre Anchieta Orla, precisamos priorizar, incluir diretrizes que nos protejam, fazer ações que nos protejam da elevação das marés, que estão acontecendo com mais frequência, porque a orla é um dos nossos ganha-pão. Nós não podemos deixar, essa orla é uma ameaça, essa orla estar sem eventos de prevenção com ela. O perfil de proprietário de imóvel em Peruíbe está mudando. Tá? Aqui a localização desses empreendimentos verticais que a gente citou, executados, peço desculpa, eu acho que esse verde não ficou muito adequado. Tem uma série de pontinhos verdes localizados na zona laranja aqui. Mas essa aqui é a localização dos empreendimentos verticais que foram aprovados na cidade toda. Eles estão muito concentrados aqui nessa zona central. Tá? Essa é a zona onde tem os coeficientes mais elevados hoje, e gira em torno de 3 vezes a área do terreno. Uma foto dos empreendimentos que foram feitos aí, esses empreendimentos são todos novos, questão de 10 anos para cá, 10, 13 anos para cá. Esses gráficos registram aí mudança do tipo de perfil de proprietário. O que está em cinza são cadastros na prefeitura que estão em nome de pessoas que moram na Grande São Paulo. O que está em laranja são cadastros de pessoas que moram em Peruíbe. Percebam que de 2006 para 2020 há uma tendência de crescimento e há uma mudança desse perfil. Houve uma transferência muito grande de imóveis da mão de pessoas que moravam em São Paulo para a mão de pessoas que passam a morar em Peruíbe. Essa mesma diferença existe aqui nesse gráfico azul. Tá? Aqui são lotes edificados. Ali eram lotes vagos, né? Aqui são lotes edificados e se repete essa mesma tendência. Há um número maior, aqui era praticamente empatado, e aqui há um número maior de pessoas com o cadastro em nome de Peruíbe, moradores de Peruíbe. Número de imóveis por área de terreno. E aí a gente percebe o quê? Imóveis com área de 100 a 200 metros quadrados aumentaram no nosso cadastro, de 3.600 em 2006 para 5.300 em 2017. Assim, aqui existe uma leve redução de 200 a 300 metros, de 300 a 500 metros outra leve redução, de 500 a 1.000 metros existe um aumento. E aí, esses imóveis existe um aumento aqui. Isso pode ser movimento do quê? É movimento o próprio Minha Casa Minha Vida, as residências geminadas que foram muito executadas no período de 2009 em diante, provocaram essa alteração. Existe uma diminuição no tamanho dos terrenos, dos imóveis. Aqui é uma média de área construída de acordo com o CEP do proprietário. Existe uma tendência de diminuição, leve, mas existe, do proprietário que mora em Peruíbe. O que mora em Peruíbe tem sempre uma área menor daquele que é o veranista. E aí aqui uma diminuição de concentração dos imóveis. Aqui, pessoas que têm um único imóvel, em 2006 eram 33 mil pessoas no cadastro, hoje já são 36 mil. Em comparação aí, os que estão em amarelo apresentaram leves reduções. O que está em verde apresentou um aumento. Aqui são leves aumentos, aqui existe um aumento muito grande. Os imóveis estão concentrados na mão de menos pessoas. Aqui, pela primeira vez, em 2020, pela primeira vez na cidade, nós temos o cadastro municipal mais imóveis edificados do que imóveis vagos. 2020 foi o ano onde teve o cruzamento dessas duas curvas. Assim, nós tínhamos aqui, em 2006, essa situação, e nós temos uma tendência de regularização das edificações, de cadastramento, de intensificação das ocupações. Então, existe uma menor oferta de lotes vagos na cidade. Aqui um gráfico de alvarás emitidos por ano.
Então nós temos aí uma variação muito grande desses picos. O pico de vermelho são alvarás de construção e o em verde são habídices. Então percebemos que a habídice tinha uma condição muito baixa e ela dá um pico muito grande e ela mantém. Onde que são esses picos? Esses picos se concentram exatamente durante a vigência dos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida. Então, novamente no mesmo período. Assim, é uma série de sequências de gráficos que nós mostramos assim, para a gente mostrar onde que está a tendência de construção da cidade. Sim, nosso cenário é muito vinculado à economia, à condição macroeconômica. Esse boom imobiliário aproveitou tipologias permitidas pela legislação naquele período e o mercado está se concentrando ali em imóveis de menor terreno ou apartamentos. Também é uma outra análise que pode ser feita. Tá? Embora seja muito incipiente, acho que é temeroso chegar a uma conclusão nesse ponto. Aqui, participação no emprego formal no total da construção. Olha lá os novos picos de novo, acontecendo aqui, ó, 2006, 2009, 2012. Empregos formais. Esse gráfico ele tem uma demonstração, ele tem um horizonte mais longo. E aí ele pega aqui, Plano Real, 1994, um pico muito grande. Ele pega aqui um período no ano 2000, 2001, ele pega um período muito grande de elevação. Ele pega aqui esse outro período, para a gente ver a participação do segmento formal no nosso mercado. O que está sendo proposto diante de todas essas considerações, levantamentos que foram feitos aqui? Então, assim, está sendo proposta algumas revisões de perímetro, para que o perímetro urbano possa ficar igual ao delimitado pelo ZEE. Existem alguns ajustes de perímetro, porque o mapa do zoneamento da Baixada é um pouco diferente do nosso, e a gente quer fazer essa compatibilização. Então, vamos adequar os perímetros para que as nossas certidões não sejam incompatíveis com o que é permitido no governo do Estado também. Então, a gente faz adequações e limites ali entre aquela zona da aldeia Piaçaguera, macrozona turística de Sol e Praia, e os setores de recuperação ambiental, a gente aproveita também para colocar diretrizes de apontamento de áreas de alta suscetibilidade de escorregamento. Então, aqui um exemplo. Tá? Esse aqui é o que está em branco, as linhas brancas, são o zoneamento da Baixada Santista, o ZEE. E o que está em linhas pretas são o nosso macrozoneamento municipal. Percebam que as linhas se encontram em vários pontos aqui. Mas existem alguns pequenos pontos, esses pontos aqui, essas linhas não se encontram. Aqui, ó, elas não se encontram aqui, não se encontram aqui. Esse canto todo é bastante diferente. Tá? E aqui existe uma área também que foi acrescida. Existe uma área de perímetro urbano aqui pelo ZEE. Então, assim, aqui é a zona do Guaraú. O que está em branco é o que é contorno do ZEE. O que está em preto aqui é o contorno do nosso plano diretor. O nosso plano diretor vem aqui, não existe essa linha, tá? Perdão. Aqui é uma linha branca. São esses pequenos ajustes. As definições continuam as mesmas, na verdade, só para manter compatibilidade. A área de recuperação ambiental, eu já falei que é para adequar aos moldes do que é exigido pela Lei de Proteção Nacional de Defesa Civil. Isso é um mapa feito pelo CPRM, obrigação nossa incluir esses mapas também na lei, e mostra as nossas suscetibilidades a inundações, a nossa vulnerabilidade, vamos chamar assim, a inundações e escorregamentos de massa. Assim, a parte de movimento de massa, graças a Deus, a cidade está bem protegida. Nós temos 98% da cidade em áreas que são de baixa possibilidade de ocorrência de desastres envolvendo escorregamentos de massa. Porém, na parte de drenagem, nós temos um grande problema para resolver. Nós temos aí 30% da cidade em áreas de alta suscetibilidade, mais 30% da cidade em áreas de média suscetibilidade. Vamos fazer o quê? Vamos remover 60% da cidade do lugar? Não dá. Né? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que tomar ações para mitigar esses problemas. Então assim, nós temos que ter ações efetivas, proativas, para implantar soluções de drenagem na cidade. A divisão, a macrozona, quando a gente mostrou aquela diferença que existe de limites ali naquela zona rural, no perímetro urbano,
a gente propõe o quê? A subdivisão daquela macrozona em duas áreas. Então, a área que fica dentro do perímetro urbano, ela fica uma zona urbana de desenvolvimento sustentável. E a área que está fora do perímetro urbano continua como uma macrozona rural de desenvolvimento sustentável. Tá? São áreas voltadas a atividades de baixo impacto ambiental, porém, áreas que têm uma conformação diferente, elas podem ser usadas para uso diferente. Eu não posso, por exemplo, falar que a área vai ser industrial, porque a gente não sabe se algum dia aqui vai ter alguma indústria. Mas assim, é muito frequente em cidades, os empreendimentos novos que têm se instalado, de baixo impacto, não estamos falando aqui dos empreendimentos que foram propostos aqui, tá? Vamos deixar bem claro. Mas a gente circula por aí em diversas cidades, existem muitas empresas grandes galpões, grandes centros de distribuição, que conseguem trazer valor agregado, conseguem trazer ISS, fontes formais de receita. Acho que é importante que o município coloque esse ponto para discussão. Sim, coloque, então, reserve áreas, delimite áreas que são mais propícias para isso. São áreas que são longe da mancha urbana, são grandes glebas que ainda não foram loteadas, e assim, áreas que não vai ter conflito com vizinhança e que podem ser utilizadas, sim, para algum desenvolvimento econômico. Então, assim, essa área que era antigamente toda incorporada à zona rural, então aqui ela é subdividida e onde está MRDS continua sendo a área rural. E onde está MUDS passa a ser uma zona urbana, também possibilitando os mesmos usos que existem hoje, porém ela pode ser recategorizada, ela pode ser direcionada para poder atrair outros empreendimentos que sejam de baixo impacto ambiental e que possam ter possibilidade de geração de atividades, emprego e renda. Tá? De caráter sustentável. Bom, aqui é mais uma demonstração de onde é essa macrozona urbana que está sendo criada resultante da subdivisão. Então, é esse trecho que fica entre essa linha preta e essa linha branca aqui. É essa área aqui. Ela está próxima à rodovia, ela está com acesso, ela tem um acesso próximo e ela conseguiria também ter esse tipo de direcionamento. Na atualização, a gente faz só uma atualização das características da macrozona turística de sol e praia e da macrozona de recuperação urbana em virtude de chegada à rede de esgoto. A lei fala que é uma área que não possui esgoto, nada disso. Hoje elas têm. E aí a gente inclui as diretrizes de adaptação às mudanças climáticas, conforme falado para vocês aqui. Coeficientes de aproveitamento. Outro ponto também que é sujeito a discussões frequentes. Aqui o que nós fazemos? Nós propomos a manutenção dos coeficientes atuais. É bom dizer que o plano diretor estipula o coeficiente mínimo, o básico e o máximo, mas ele não estipula os coeficientes de cada macrozona. O coeficiente que é permitido em cada macrozona é delimitado no Código de Obras. Então, assim, mínimo, básico e máximo. E aí a gente mantém esses 3 coeficientes. A nossa lei já tinha uma predisposição, uma pré-definição de que operações urbanas consorciadas poderiam ser executadas e incluir e aumentarem até uma vez a mais o coeficiente da área do terreno, né? O coeficiente de aproveitamento do terreno. Mas nunca fizemos essas leis de operações urbanas. A ideia aqui é propor isso para que nós possamos, inclusive, criar uma condição de que a gente realmente execute, colocar como um projeto estratégico, fazer uma operação urbana para resolver um problema da cidade. E problema da cidade? Problema de drenagem. Então, assim, aí nós temos toda essa questão que nós temos da cidade, podemos utilizar isso para poder preservar, para combater alagamentos que nós temos, combater avanços de maré. Então, assim, e aí isso cabe a um detalhamento numa lei posterior. Não vai ser executado agora, não vai ser na alteração do plano diretor. Mas isso fica como exigência para uma lei posterior. Rodrigo, para não perder a linha de raciocínio, só ia pedir para você marcar aí, assim que possível, eu já abro a... É que senão, se eu abrir para todo mundo, eu não vou conseguir mais terminar. Então, assim... Guarda para mim, por gentileza, na hora que eu abrir aqui, você me manifesta, então, por favor. Tipologias permitidas pelo Código de Obras.
Hoje, coeficiente de 3 na área central, 1,5 na área da macrozona azul, aquela área que é pós-linha férrea, mas permite 15 andares. Tá? Mas aqui não existe nenhum empreendimento executado nessa tipologia. Aqui existe um coeficiente de 2, mas é uma altura máxima de 15 pavimentos. Também acho que existem poucos empreendimentos nessa altura, 2007 para cá, salvo engano, acho que não foi feito nenhum, foi feito acho que um, né? Nessa área. Aqui foram feitos aqueles que a gente já mostrou para vocês. Isso aqui é um comparativo dos índices urbanísticos que a gente tem na região. Fizemos um levantamento de vários municípios para que possamos ter uma noção do que é praticado em cada município. Então, Bertioga tem um coeficiente de aproveitamento de 3,75. Guarujá, 5. Praia Grande chega de 5,5 a 8. Mongaguá, 5. Itanhaém, 4,4. E Peruíbe, 3. Gabarito máximo permitido, 15 pavimentos em Bertioga, 25 pavimentos em Guarujá. Em Praia Grande não existe uma restrição de altura, mas ele é limitado por um outro coeficiente, acaba tendo uma restrição indireta. Mongaguá tem 20 andares, mais térreo, mais 2 pavimentos para áreas comuns de garagem. E 11 pavimentos em Itanhaém e 15 pavimentos em Peruíbe. Lembrando que isso daqui são os números máximos. Não é a cidade inteira, todas as cidades aqui têm as suas diferenciações. Eu citei aqui só os números máximos praticados por cada cidade. Oi? Consulta a todas as prefeituras. Os planos diretores de todas as prefeituras. Aqui o coeficiente adicional proposto, então, como a gente falou, nós temos aqui um limite. Então, nós temos um coeficiente básico, que é o que está aqui em cinza claro. Nós temos uma área em verde aqui, o coeficiente que vai de 1 a 3, e é cobrado pela outorga onerosa. A nossa outorga hoje tem um valor baixo. E aí, a ideia poderia ser, nessa outra, estabelecer uma nova área com coeficiente de até uma vez a mais, para ser cobrado nessas operações urbanas, com uma cobrança diferenciada do que a gente tem hoje aqui na outorga. Uso do solo. Nós tivemos uma simplificação muito grande quando a gente fez essa lei. Então, houve uma classificação por incômodo, níveis não incômodo, níveis 1 e 2. Houve uma lei complementar do governo federal de apoio às MPS e uma desburocratização que segue continuamente. Então, assim, nós temos uma orientação, nós temos uma fiscalização que é orientadora, existem reuniões frequentes ou periódicas com a associação comercial para poder agilizar a regularização desses empreendimentos. Então, existe um maior número de empreendedores no município, existe aqui é um gráfico de evolução de alvarás de funcionamento que são emitidos por ano, e não existe na área do uso do solo nenhuma alteração nova proposta no que diz respeito a esse tema. Tá? Passamos aqui para os instrumentos urbanísticos.